Retornando, meus amigos e minhas amigas, para o nosso último bloco de estudo da jurisprudência no direito penal para o Enem. Bom, vamos agora tratar de um outro ponto extremamente relevante, um outro julgamento muito relevante, que diz respeito à excepcional desnecessidade de perícia para incidência da qualificadora do emprego de chave falsa no crime de furto. Esse julgado é de abril de 2024, foi julgado pela STJ, sexta turma, no agravo regimental no habeas corpus 876.671 de Santa Catarina, ministro relator Antônio Saldanha Palheiro. Bom, colegas, esse entendimento do STJ, no sentido da excepcional desnecessidade de perícia para comprovação de uma qualificadora no crime de furto, na verdade, não se aplica tão somente para as hipóteses do crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Tá? O STJ, no geral, e a doutrina no geral, admitem excepcionalmente que qualificadoras que, em tese, deixariam vestígios e, portanto, que, em tese, exigiriam perícia, sejam comprovados por outros meios de prova. Tá? Então, cuidado com isso, né? Não se aplica somente para a questão da chave falsa. Mas, nesse caso concreto aqui, foi uma situação em que o sujeito, utilizando-se de uma chave micha, de uma chave falsa, efetuou subtração de veículos. E o que o STJ levou em conta para estabelecer esse julgado? Olha só o que o STJ assentou, né? Em que pese ser necessária a realização de exame de pericial quando o delito deixa vestígios, né? Não se esqueça daquela classificação que nós temos entre crimes transeuntes e crimes não transeuntes, né? Os crimes transeuntes são aqueles que não deixam vestígio, e os crimes não transeuntes são aqueles que deixam vestígios. O Código de Processo Penal exige, como regra, a perícia para as infrações penais não transeuntes, ou seja, para os crimes que deixam vestígios. Bom, então, retomando, né, em que pese ser necessária a realização do exame pericial quando o delito deixa vestígios, essa corte entende pela possibilidade de que a perícia não seja realizada quando houver comprovação por outros meios da ocorrência da qualificadora. Como eu disse para vocês, isso não se aplica tão somente para a qualificadora da chave falsa, mas para outras qualificadoras também, como, por exemplo, a qualificadora da escalada. Tá? E aí, neste caso julgado, o que entendeu o STJ, né? O STJ entendeu que era desnecessária a perícia porque o veículo não aparentava qualquer sinal de arrombamento. Ou seja, não haveria outra forma de o sujeito ingressar no automóvel a não ser com uma chave falsa. Por quê? Porque não tinha nenhum sinal de arrombamento naquele carro. E, além disso, a chave falsa, a chave micha, foi encontrada em poder do agente, foi encontrada com o sujeito. Somando essas circunstâncias, o STJ então entendeu que, embora não tenha sido feita a perícia, e percebam, nem haveria o que periciar. Porque se não houve arrombamento, se não havia qualquer tipo de vestígio no veículo, não haveria o por que se fazer perícia, não haveria qualquer tipo de objeto a ser periciado naquele caso concreto. Ou a perícia simplesmente ia dizer, ó, não há vestígios de arrombamento. Então, percebam que o STJ levou em consideração, a partir de um raciocínio lógico, no sentido de que, bom, se não há vestígios no veículo, isso de arrombamento, se o sujeito conseguiu ingressar, e se foi encontrada uma chave falsa com o sujeito, é porque ele ingressou com a chave falsa. Então, o STJ autorizou a incidência da qualificadora neste caso, mesmo que em se tratando de uma qualificadora que, por vezes, deixa vestígio, sem a perícia. Porque, no caso concreto, primeiro, sequer houve vestígio. Tá? Então, importante esse julgado. Resumindo, é possível, excepcionalmente, o reconhecimento de qualificadoras no crime de furto, qualificadoras que, em tese, deixariam vestígios e, portanto, que, em tese, exigiriam perícia, nas hipóteses em que a perícia não for realizada, mas em que a qualificadora é comprovada por outros meios de prova, como, por exemplo, uma filmagem, no caso da escalada, isso já aconteceu, por exemplo. Tá? Beleza. Próximo julgado, colegas, importante. Estelionato judicial e atipicidade da conduta. Isso aqui é um tema muito importante também, isso também já foi objeto de julgamento em tribunais brasileiros, no que diz respeito à seguinte situação. Será que o fato de alguém utilizar um processo judicial para obter indevida vantagem econômica contra alguém configura o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal? Bom, o STJ, a partir da sua sexta turma, no agravo regimental no habeas corpus 841.731 do Mato Grosso do Sul, que teve como relator o ministro Sebastião Reis Júnior, que foi julgado em abril de 2024, entendeu que não. Né? E o principal fundamento do STJ, no caso concreto, foi o que o STJ disse, ainda que com impropriedade técnica, disse que nós estaríamos diante de um crime impossível por absoluta impropriedade do meio. Nesse caso concreto, colegas, o que nós tivemos foi o seguinte, né? Um sujeito contratou uma advogada e, com o conhecimento desta, ingressaram, ambos, né, ingressaram com uma execução de título executivo extrajudicial falso. O título executivo extrajudicial era falso.
E aí se entendeu, no caso concreto, que o sujeito estava tentando obter uma indevida vantagem econômica com base num documento falso, ou seja, né, tentando induzir em erro o magistrado, com base nessa falsidade, contra alguém, por meio de um processo judicial. Aquilo que a doutrina chama de estelionato judicial. E o STJ entende basicamente que não há que se falar em crime de estelionato nas hipóteses em que o processo judicial é utilizado para fim de tentativa de obtenção de vantagem indevida e ilícita, ainda que com base em documentos falsos, por duas razões principais. A primeira delas é que o STJ entende que, como o crime de estelionato exige que alguém seja induzido em erro, que na hipótese concreta de um processo judicial, não há que se falar em tentativa de indução em erro do magistrado, porque o processo é dialético, né? O processo, ele permite o contraditório, o processo permite a interposição de recursos, e por conta disso, o STJ entende que não há que se falar em indução em erro de magistrado, do magistrado. Primeiro ponto é esse. Então percebam que estaria ausente uma elementar do crime de estelionato, que é a questão da indução em erro, né? Nós sabemos que no estelionato, né, tem como elementares lá a tentativa de induzir ou manter alguém em erro, né? E no caso concreto, o STJ entende não, que no processo judicial isso não acontece, justamente porque ele é dialético, a parte contrária poderia se manifestar, a possibilidade de interposição de recursos, então há que se falar em indução em erro do magistrado. E, além disso, o STJ entende que justamente por conta dessa dialeticidade, por conta de a parte que contra quem se promoveu a ação, né, poder se manifestar, poder interpor recurso, poder contraditar as argumentações, poder alegar a falsidade de maneira até muito facilitada, né, porque a parte sabe que aquele documento é falso, enfim. Então, por toda essa questão de possibilidade de contraditório, o STJ entende que a utilização de um processo judicial para a obtenção de vantagem devida com a juntar de documentos falsos é, na verdade, uma hipótese de atipia, uma causa de atipia baseada no crime impossível. Então, cuidado com isso, né? Nós sabemos que o artigo 17 do Código Penal prevê a categoria jurídica do crime impossível. O crime impossível, sabemos também, tem natureza jurídica de causa de atipia, né? De causa de exclusão da tipicidade. E percebam que eu disse para vocês que o STJ utilizou aqui uma nomenclatura um pouco atécnica, quando disse que nós estamos diante, então, de um fato atípico pela absoluta impropriedade do meio. Cuidado, né, colegas? Na verdade, o crime impossível ele pode decorrer de duas situações diferentes. Ou absoluta ineficácia do meio, ou absoluta impropriedade do objeto. O STJ confundiu, né? Ele falou absoluta impropriedade do meio. Na verdade, o objeto é que é impróprio e o meio é ineficaz, né? Então, o STJ entende, e aí agora utilizando a expressão do Código Penal, que o ajuizamento de uma ação com base em documentos falsos, na tentativa de obter indevida vantagem econômica contra alguém, configura crime impossível por absoluta ineficácia do meio, justamente tendo como base essa questão da dialeticidade, da possibilidade de a parte contrária facilmente rebater os argumentos do autor, ou no caso aqui do exequente. Então, cuidado com isso. Nós estamos diante aqui de uma situação de pleno reconhecimento de atipicidade da conduta tida como estelionato judicial. Bom, vamos agora para o próximo julgado, que diz respeito à questão do uso de documento falso e da falsidade ideológica, no sentido de que o crime de uso de documento falso absorve o crime de falsidade ideológica. Foi também um agravo regimental, no recurso especial 2.077.019, do Rio de Janeiro, da relatoria da ministra Daniela Teixeira. E o relator pro acórdão, né, a ministra dela foi vencida, portanto, o relator pro acórdão foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Quinta turma também julgado em março de 2024, está lá no informativo 815. Bom, eu tirei, inclusive, colegas, aqui as informações diretamente do informativo, mas basicamente o que nós temos é o seguinte: o entendimento amplamente majoritário na doutrina e na jurisprudência é que quando nós estamos diante daquela relação de crime fim e crime meio, o crime fim absorve o crime meio. Então, cuidado com isso, né? E, na verdade, isso aqui é uma reafirmação de entendimento jurisprudencial e doutrinário. Estamos diante de um conflito aparente de normas. Nós sabemos que o conflito aparente de normas penais, que tem como pressupostos, né, que tem como pressupostos a vigência simultânea das normas e a aplicação efetiva de apenas uma das normas, né, ou seja, né, unidade de fato, pluralidade de normas, vigência simultânea dessas normas e aplicação efetiva de apenas uma das normas, esses são os requisitos do conflito aparente de normas. E nós sabemos que esse conflito é resolvido com base em três critérios, né, com base em três princípios: o princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da consunção.
O princípio da especialidade basicamente diz que a norma especial afasta a norma geral, né? Como, por exemplo, o homicídio do Código de Trânsito Brasileiro afasta o homicídio do Código Penal. O princípio da subsidiariedade diz basicamente que a norma que prevê uma ofensa maior ao bem jurídico afasta a norma que prevê uma ofensa menor, desde que, evidentemente, a ofensa maior tenha ocorrido no caso concreto. Um exemplo, lembrando que a subsidiariedade pode ser expressa ou tácita, né? Um exemplo clássico que nós temos disso, né, a título de exemplo, né, o crime de roubo afasta o crime de constrangimento ilegal, né? Ou seja, se o sujeito pratica violência ou grave ameaça contra alguém para fim de subtrair um bem móvel, evidentemente que nós não vamos aplicar o crime de constrangimento ilegal, sim o crime de roubo, né? Ou seja, o crime de constrangimento ilegal é subsidiário em relação ao crime de roubo. Ok. E nós temos o princípio da consunção. E o princípio da consunção, que é aquele que determina, né, que basicamente que um crime absorve o outro, tem quatro manifestações principais, né? Nós temos então aí o crime progressivo, a progressão criminosa, o pós-facto impunível e o antefacto impunível. Né, o crime progressivo, aquele crime de passagem necessária, né? Ou seja, né, quando o sujeito necessariamente para praticar um crime mais grave tem que praticar um menos grave. A título de exemplo, né, nós estamos diante do sujeito que para matar tem que ferir, o crime de homicídio, portanto, absorve, né, o crime de lesão corporal. A progressão criminosa, né, que ocorre naquelas hipóteses de substituição de dolo, em que o sujeito, depois de consumar um crime menos grave, resolve consumar um mais grave e vai responder somente pelo mais grave. Naquelas hipóteses em que o sujeito tinha intenção somente de ofender, depois de ter ofendido, resolveu lesionar, depois de ter lesionado, resolveu matar a vítima. Ele não vai responder pela injúria, pela lesão e pelo homicídio, né? Vai responder somente pelo homicídio. E nós temos as hipóteses de antefacto impunível e de pós-facto impunível, né? E nós estamos justamente aqui naqueles casos de antefacto impunível. Esse crime, a questão aqui do antefacto impunível, né, e essa é uma questão extremamente relevante, se aplica naqueles casos em que um crime é meio necessário, até vou colocar para vocês, um crime é meio necessário, fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo. Né? Um grande exemplo que nós temos disso é a súmula 17 da STJ, né, que diz que quando falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, lembremos, né, digamos que o sujeito tem intenção de praticar um crime de estelionato com cheque falsificado. Ele pega esse cheque e consegue fazer o desconto do cheque na agência bancária, um cheque falsificado, né, recebe vantagem devida. Ele praticou um crime de estelionato mediante a utilização de cheque falsificado. Esse cheque falsificado, ele ficou retido no banco. Então, ele não vai mais poder praticar estelionatos com aquele cheque. Esse é um caso clássico em que o crime de falso se exauriu no estelionato e, portanto, foi por este absorvido. O estelionato, neste caso, né, absorveu o crime de falsidade em relação à falsidade documental sobre o cheque. Então, essa é uma hipótese de antefacto impunível. Né? Basicamente, o crime fim absorve o crime meio. Nós temos também hipóteses em que nós temos o contrário, né? Um pós-facto impunível, em que o fato anterior vai absorver o fato posterior. A título de exemplo, do sujeito que subtrai um veículo e depois danifica esse veículo. O crime de dano, nesse caso, é considerado como mero exaurimento, né? E, portanto, ele vai responder somente pelo crime de furto. Mas cuidado. Quando nós estamos diante do clássico caso do sujeito que falsifica um documento para depois utilizar, nós estamos diante, evidentemente, de uma situação em que o crime fim, o crime de uso de documento falso, é que vai absorver o crime meio. É isso que ficou decidido pelo STJ. Na verdade, como eu disse, é uma reafirmação da jurisprudência do STJ e do próprio entendimento doutrinário. A doutrina e a jurisprudência entendem, de maneira amplamente majoritária, de que neste caso, em que o mesmo sujeito falsifica um documento e depois o utiliza, ele vai responder apenas pelo crime fim, pelo crime de uso de documento falso, até para evitar teses de prescrição, né? Porque, como disse o STJ, considerar a absorção do uso de documento falso pelo crime de falsidade significa conferir relevância ao crime meio sobre o crime fim, o que é conceitualmente inadequado, além de conduzir a situações de manifesta perplexidade, como, por exemplo, o reconhecimento da prescrição, todas as vezes, né, em que o sujeito, por exemplo, falsifica um documento e espera alguns anos para utilizar. Então, até por uma questão lógica, mas não somente lógica, até pelo princípio da consunção de maneira dogmática, de maneira técnica, o crime fim é que deve absorver o crime meio, nas hipóteses em que este crime, né, é um meio necessário, uma fase de preparação ou uma fase de execução do delito de maior alcance. Então, cuidado com isso, fizemos uma boa revisão aqui do conflito aparente de normas, né, falando dos seus requisitos, das suas formas de solução, para dizer ao fim, então, o que é isso. O crime fim absorve o crime meio, e nesta hipótese se enquadra a hipótese e a situação em que o sujeito falsifica o documento para depois ele mesmo utilizar. Neste caso, o crime de uso de documento falso é que vai absorver o crime de falsidade, seja uma falsidade documental, seja uma falsidade ideológica. Bom,
Próximo julgado, colegas, falar um pouquinho aqui do sursis penal, ou da suspensão condicional da pena, né? Sobretudo no que diz respeito à duração das condições do sursis. Bom, julgado no agravo regimental, no recurso especial 2.093.322, do Rio Grande do Sul, relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, julgamento feito em março de 2024. Bom, o que disse aqui o STJ basicamente, né? Esse julgado, colegas, ele tem uma relação muito específica com o dispositivo do Código Penal e com uma expressão utilizada por um dispositivo do Código Penal, que é o artigo 78, parágrafo 1º do Código Penal. Esse dispositivo preceitua que, durante o prazo de suspensão, o condenado vai ficar suspensão condicional da pena, né? Estamos tratando da categoria jurídica da suspensão condicional da pena, não confundir com a suspensão condicional do processo, com previsão lá na lei 9.099, não é isso, eu estou falando da suspensão condicional da pena, naquelas hipóteses que o sujeito já condenado, né? Portanto, tem a sua pena suspensa desde que cumpridos alguns requisitos e desde que preenchidas algumas condições. Artigo 77 do Código Penal. Bom, mas o artigo 78 estabelece, então, o parágrafo 1º, que durante o prazo de suspensão condicional da pena, o condenado vai ficar sujeito à observação e o cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. E aqui é que vem a grande questão, tá? Essa expressão aqui é que gerou a dúvida no julgado. Esse dispositivo diz que no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à alimentação de fim de semana. E a grande questão é a seguinte: essa expressão no primeiro ano do prazo de suspensão condicional da pena significa que essas condições, né, prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana, devem durar o ano inteiro, ou apenas que elas devem ocorrer no primeiro ano? E o STJ entendeu, de acordo com uma interpretação mais literal, que em nenhum momento o Código Penal determina que esses requisitos, que essas condições, né, devam durar um ano. Não, elas têm que acontecer no primeiro ano, mas não precisam durar um ano. Então, basicamente, o que aconteceu aqui no caso concreto, colegas, foi que um sujeito foi condenado a uma pena de 4 meses de detenção. 4 meses de detenção. E o STJ, e o juiz substituiu, aplicou o sursis penal e estabeleceu que no primeiro ano, na verdade, durante o período da pena, ou seja, durante 4 meses, que ele deveria cumprir, nesse primeiro ano, a limitação de final de semana ou a prestação de serviço à comunidade. E no caso concreto, era uma limitação de final de semana. Então, basicamente, percebam, o sujeito foi condenado a uma pena de 4 meses de detenção. O juiz aplicou a categoria do sursis penal, aplicou a suspensão condicional da pena, suspendeu a pena, né? E disse que durante o mesmo período da pena aplicada, ou seja, durante 4 meses, no primeiro ano, ele deveria cumprir limitação de final de semana. Houve recurso e o recurso chegou no STJ. A tese do recorrente era de que o juiz não poderia ter aplicado a limitação de final de semana por apenas 4 meses, mas sim que ela deveria durar o ano inteiro. Mas percebam, colegas, cá entre nós, né? O Código Penal em nenhum momento refere que a suspensão condicional da pena no primeiro ano, durante um ano inteiro, deve ser de prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana. Apenas diz que no primeiro ano do sursis, durante o primeiro ano, o sujeito deve prestar serviço à comunidade ou se limitar, ou fazer limitação de final de semana. E então, o STJ entendeu que, neste caso, estava correta a decisão do juiz. O juiz poderia determinar que o sujeito cumprisse essa suspensão condicional da pena durante 4 meses no primeiro ano com limitação de final de semana, e que não necessariamente deveria durar um ano. Tá? Trago para vocês aqui, né, para os colegas, não se esqueçam, né, que o sursis, então, tem previsão lá no Código Penal. Temos algumas espécies de sursis, as mais importantes, a do caput do artigo 77, chamado, né, de sursis simples, comum, o ordinário. Nós temos também o sursis etário ou humanitário, previsto lá no parágrafo 2º do artigo 77. Não se esqueçam, né? Como regra, então, se for aplicada a pena de até 2 anos, a pena pode ser suspensa por 2 a 4 anos, mas em se tratando de sursis etário ou humanitário, se for aplicada a pena de até 4 anos, a pena pode ser suspensa por 4 a 6 anos, tá? E os requisitos são, né? O sujeito não pode ser reincidente em crime doloso, ainda, né? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias devem autorizar a concessão do benefício, ou seja, essas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal devem ser favoráveis, e ainda não pode ser cabível ou não pode ser indicada a substituição de pena prevista no artigo 44, que daí do Código Penal, que é a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Tá? Rapidamente, fazendo aqui uma revisão com os colegas a respeito do sursis da pena. E conclusão, então, do julgado é que, no primeiro ano, o sujeito deve cumprir prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana, mas não necessariamente durante o ano inteiro. É plenamente possível que o juiz determine
que a limitação de final de semana, como, por exemplo, aconteceu no caso concreto, dure o mesmo prazo da pena, que foi de 4 meses de detenção. Depois, colegas, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre inadimplemento da pena de multa e extinção da punibilidade, até acho que esse é o nosso último julgado, exatamente. Bom, muito importante aqui algumas questões nesse julgado, meu colega, é um julgado extremamente relevante, porque ele denota alguma mudança de entendimento. Olha só. Então, tema repetitivo 931, mais uma vez, né, precedente qualificado, precedente vinculante. A tese firmada pelo STJ foi a seguinte: o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta à extinção da punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente em decisão suficientemente motivada que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. O grande caso aqui, colegas, é o seguinte: nós estamos diante de uma situação em que é muito comum que ocorra que um sujeito seja condenado a uma pena privativa de liberdade e eventualmente substituído a uma pena restritiva de direitos e, em concurso, em cumulação, a pena de multa. E o grande ponto é: o fato de o sujeito ter cumprido a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos e ainda não ter cumprido a pena de multa afasta a possibilidade de declaração da extinção da punibilidade, sim ou não? Essa é a questão. Esse tema já foi muito debatido na jurisprudência, muito debatido na doutrina, e hoje nós temos a seguinte situação. Para o STJ, de acordo com o STJ, como regra, o inadimplemento da pena de multa impede a declaração de extinção da punibilidade, ainda que o sujeito já tenha cumprido a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos. Todavia, o inadimplemento da pena de multa não obstará a declaração da extinção de punibilidade se o sujeito alegar, basta a alegação de que não tem condições de pagamento da pena de multa. Percebam que para o STJ, atualmente, o atual processamento é esse, se o sujeito alegar que não tem condições de pagar a pena de multa, já é possível a declaração da extinção de punibilidade, ainda que a pena de multa esteja inadimplida, se ele já cumpriu a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos. Portanto, percebam que o ônus da prova, de acordo com o atual entendimento da STJ, e eu falo atual porque é uma alteração de entendimento, o ônus da prova, neste caso, ou seja, o ônus de provar que o sujeito tem condições de pagar a multa é do Ministério Público. O atual posicionamento da STJ, fundamentado no parágrafo 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, que é aquele dispositivo que refere que, se a parte alegar hipossuficiência, haverá uma presunção relativa de hipossuficiência e, portanto, ela fará jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. O mesmo pressuposto, a mesma lógica se aplica aqui. Se o réu no processo criminal, se o apenado alegar a hipossuficiência, alegar que não tem condições de pagar, haverá uma presunção relativa de veracidade dessa alegação e caberá ao Ministério Público desconstituir essa presunção. Então, percebo, resumindo, para o STJ, a pena de multa como regra, a pena de multa inadimplida, ou seja, o inadimplemento da pena de multa obsta como regra a declaração da extinção de punibilidade, ainda que o sujeito já tenha cumprido a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos, mas se ele alegar hipossuficiência, caberá ao Ministério Público comprovar que ele tem condições de pagar. E se o Ministério Público não comprovar, será possível a declaração da extinção de punibilidade, ainda que a pena de multa não tenha sido paga, bastando a mera alegação. Cuidado. O atual entendimento do STF, colegas, eu fiz questão de trazer para vocês, é a seguinte. Está aqui esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 3150, igualmente veiculada, que foi vinculada contra o artigo 51 do Código Penal, que prevê a aplicação da pena de multa, na redação dada pela Lei 9268 de 1996, pacificou o entendimento, isso é muito importante, de que a pena de multa, embora seja uma dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção penal. Então, cuidado. Embora a pena de multa seja uma dívida pecuniária, seja uma dívida de valor, ainda que o inadimplemento da pena de multa não possa justificar a prisão do sujeito, justamente por se tratar de uma pena de multa, uma pena de valor, uma multa de valor, uma sanção de natureza pecuniária, ela não perde a sua sanção, a sua natureza de sanção criminal. Ou seja, o fato de se tratar de uma dívida de valor não afasta a natureza de sanção criminal, de sanção penal da pena de multa. E aí, o STF entendeu que é constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa.
conjuntamente combinada com a pena privativa de liberdade, ressalvada a hipótese, colegas, olha aqui, ó, em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. E, portanto, o pedido foi julgado, foi provido parcialmente para conferir o artigo 51 do Código Penal, interpretação conforme a Constituição, no sentido de que, cuidado, combinada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta ao reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada. Percebam a sutileza do posicionamento do STF em relação ao STJ. Ambos dizem que, como regra, o inadimplemento da pena de multa, eu repito, embora seja uma dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção penal, obsta, como regra, a declaração de extinção da punibilidade, ainda que o sujeito já tenha cumprido a pena privativa de liberdade, que foi combinada cumulativamente. Para o STJ, se o acusado, se o apenado, alegar que não tem condições financeiras de pagar a multa e o Ministério Público não comprovar que ele tem condições, já estará justificada a declaração de extinção da punibilidade, porque o ônus probatório é do Ministério Público de comprovar que ele tem condições de pagar a multa. Diversamente, percebam que o STF diz o quê? Se o STF diz que a exceção se dá quando comprovada a impossibilidade do pagamento, quem é que tem que comprovar a impossibilidade do pagamento e não a possibilidade? Quem tem que comprovar a impossibilidade do pagamento é quem tem que pagar. É o acusado, é o apenado, é o condenado. Então percebam que, de acordo com o STF, diversamente do que entende o STJ, me parece, ao menos de acordo com a tese literal, que o ônus probatório de comprovar que não tem condições de pagar é do acusado. Ou seja, o STF também entende que, como regra, a pena de multa, inadimplida, obsta a declaração de extinção da punibilidade, ainda que o sujeito já tenha cumprido a pena privativa de liberdade. Mas a diferença está no ônus probatório. Para o STJ, quem tem que comprovar que o sujeito tem condições de pagar é o Ministério Público. Para o STF, quem tem que comprovar que não tem condições de pagar é o próprio apenado. Então, cuidado com essa divergência, com essa diferença de entendimentos entre STF e STJ no que diz respeito ao ônus de comprovação da possibilidade ou da impossibilidade de pagamento. E neste caso, percebam então que, de acordo com o STF, se o sujeito for condenado a uma pena de multa, se o sujeito já tiver cumprido a pena privativa de liberdade que foi combinada conjuntamente, e se o sujeito descumprir, se o sujeito ainda não tiver cumprido, não tiver pago a pena de multa, não basta ele alegar que não tem condições de pagar. Ele vai ter que comprovar que ele não tem condições de pagar e percebam que ele não tem condições de pagar nem mesmo parceladamente. Essa é a grande diferença. Para o STJ, basta a alegação da impossibilidade por parte do acusado, do apenado. Para o STF, tem que haver comprovação da impossibilidade do pagamento, ainda que de maneira parcelada. Colegas, então, esses eram os julgados sobre os quais eu gostaria de conversar com os senhores e com as senhoras. Eu espero que tenha sido útil. Foi um grande prazer ter estado com os colegas nessas duas aulas, né, nas aulas de estudo da jurisprudência parana em direito penal e direito processual penal. Repito, espero que seja útil, que vocês possam fazer um bom proveito desses julgados que eu separei com carinho, com dedicação, sempre baseado na relevância, né, na pertinência dos julgados e também na atualidade dos entendimentos. Fico à disposição dos colegas, mais uma vez, fica o convite para me seguirem nas redes sociais, lá no Instagram, @RodrigoMarimeleu. Estou à disposição de todos. Um grande abraço e até a próxima.